E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia para mais uma empreitada de conhecimento bíblico teológico e para que a nossa fé seja acrescentada com toda a certeza. Que Deus abençoe sua vida. Olha só, desde cedo já dá um like para nós aí, tá? Se você gosta desse conteúdo, se você curte esse conteúdo e é abençoado por ele, dá um like, compartilha, comenta para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e sejam abençoados por ele. E é claro, o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas também. Olha, hoje nós temos o prazer imenso de receber aqui conosco, de receber aqui no nosso podcast, o Gilson, né? O Gilson da Autoescola, que é vereador aqui da cidade de Betim, né? E nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Olha, o Gilson, né, além de vereador, é crente, né, Gilson? Sim. Além de vereador, olha só, o Gilson é bacharel em teologia, né? E atualmente está cursando administração de empresas, além de atuar também como vereador aqui da nossa cidade de Betim. Gilson, seja muito bem-vindo. Se faltou alguma informação, você fica à vontade na sua apresentação aí. Para mim é um prazer, viu, Renan? Agradeço aí o convite de estar aqui com vocês. É importante para nós debatermos, falarmos de temas tão importantes, relevantes. Então é um prazer estar aqui com vocês. É mais ou menos isso aí mesmo, né? O Gilson como você mesmo disse, sou crente, evangélico desde os 12 anos. Sim. Sou pai de 3 filhos, Raul, Heitor, Júlio César, casado com Elaine. Minha mãe está lá também, mora junto conosco, então faz parte da família diretamente. Dona Jovelina, né, eu tomo conta dela, 88 anos. Sou morador do bairro Duque de Caxias desde quando eu nasci, ou seja, desde 78. Né, aí vocês já descobriram a minha idade. Então, nós estamos lá, congrego ali com o pastor José Osmar, na Igreja Batista Nova Jerusalém. Sim. Né, que é uma congregação aqui da igreja também do nosso presidente, pastor Fernando. Então, nós estamos ali, eu desde os 12 anos, fiz parte ali do louvor por 10 anos. Eu e a esposa, nós fomos líderes de louvor ali na igreja. E hoje, né, tenho uma autoescola dentro ali do bairro também Duque de Caxias, a autoescola que leva, inclusive, o meu nome, né, Autoescola Gilson. Tive ali nessa profissão, estou nessa profissão de instrutor, né, 26 anos já que eu estou trabalhando no ramo de autoescola. Então, assim, é uma história muito longa e abençoada, né? Sim, por sim. Deus. Então, assim, sou betinense de coração e casado, bem casado. Graças né? a Deus. Filhos abençoados, mãe abençoada, família abençoada, graças a Deus. Maravilha. Gilson, antes da gente começar, né, eu preciso falar dos nossos amigos da Brigada Betim. Olha, se você quer realizar o sonho de ser um brigadista profissional, de salvar vidas, de ser um herói na vida real, os nossos amigos da Brigada Betim estão aqui em Betim há mais de 10 anos, atendendo Betim e também toda a BH aqui, toda a região, toda Minas, né? Atendendo Minas Gerais aí inteiro, com as melhores aulas aí, os melhores cursos de socorrista, bombeiro civil, brigadista, com nossos amigos da Brigada Betim, tá ok? Vai ter um QR Code aí, tem um link aqui embaixo na descrição, você vai estar falando direto aí com os atendentes da Brigada Betim, tá ok? Gilson, você já falou um pouquinho sobre, né, a sua história, mas a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho mais. Como que você falou que é crente desde os 12 anos, né? Sim. Então, como que você chegou a conhecer a Cristo? Como foi sua decisão por Cristo? E o nosso tema de hoje, né? E aí eu já vou pedir para você introduzir nele também. O nosso tema de hoje é o cristão na política, né? Um tema muito importante, né? Um Sim. tema até polêmico quando a gente fala de se a igreja deve se envolver ou não com ele. Sim. Né? Mas vamos começar do começo, entender como que o Gilson chegou até Jesus e aí você segue o baile aí. Então, meu irmão, é o seguinte, Gilson, na época, ele tinha 12 anos, quando a minha mãe, Dona Jovelina, nós éramos católicos, muito católicos, né? Sim. E praticantes até. Então, minha mãe, certa vez, ela recebeu um convite para fazer uma visita ali na igreja Deus e Amor, no bairro Cabana,
ali na Avenida Amazonas. E eu, na ocasião, tinha 12 anos. Foi quando eu fui com a minha mãe e chegou ali, eu escutei uma palavra de salvação, plano de salvação, onde o pastor, eu lembro como se fosse hoje, o pastor fez o apelo e antes dele fazer o apelo, ele falou sobre quem gostaria de entrar no céu, como que fazia para entrar no céu. Sim. E aí essa pergunta dele falou: se você quer entrar no céu, você precisa aceitar Jesus. Eu lembro, né, que eu era criança, então a gente lembra das palavras ali colocadas naquele dia. E quando o pastor fez ali o apelo, eu perguntei à minha mãe: ô mãe, eu preciso ir lá aceitar Jesus para me poder ir para o céu? Sim. Aí ela falou: precisa, meu filho, é igual o pastor falou. Então eu falei: então eu quero aceitar Jesus, eu quero entrar no céu. Então foi quando eu fui à frente e naquele dia eu aceitei Jesus. E desde então nós começamos a congregar. A princípio, minha mãe começou a congregar na igreja Assembleia. Sim. E depois nós começamos na Igreja Batista. Então, logo no início, com meus 12 anos, a Igreja Batista Nova Jerusalém, ela estava se formando ali, já tinha pouco tempo ali no bairro Duque de Caxias, na rua de Brasília. E na época, o pastor presidente era o pastor Omar, depois do pastor Omar passou para o pastor Alexandre, e depois, se eu não me engano, aí acho que já veio o pastor Fernando, né, como presidente. Sim. Mas o meu pastor ali sempre foi o pastor José Osmar. José Osmar. Então, assim, eu converti e desde então nunca mais eu larguei Cristo. Tivemos alguns momentos difíceis, né, na nossa caminhada, mas nunca larguei. Desde quando eu me converti, eu congrego na mesma igreja, no mesmo bairro, ali no mesmo local, e foi onde eu também conheci a minha esposa, que a minha esposa veio de Contagem para morar ali no bairro Duque de Caxias, e numa certa ocasião nós, os jovens, estávamos fazendo aquelas visitas para a juventude, né? E foi quando a mãe dela, Dona Joana, minha finada sogra, ela congregava ali na igreja e ela falou: por que vocês não fazem uma visita para minha filha? Aí nós juntamos os jovens e fomos até a casa dela para poder fazer essa visita. E aí foi amor à primeira vista, né? Então daí veio a nossa história ali na igreja. Depois disso nós ficamos entre namoro e noivado 6 anos, nos casamos e hoje temos nossos 3 filhos, o Raul com 16 e os gêmeos com 13 anos, né, o Heitor e o Júlio César. E desde então nós congregando ali juntamente com a família, estivemos ali participando do louvor. Nós ficamos, como eu disse anteriormente, 10 anos na frente do louvor, como líderes de louvores ali. Depois disso, nós resolvemos passar bastão para outro casal que nós entendíamos que nós tínhamos já que mudar um pouco o foco e passar ali para outros irmãos assumirem o louvor. Foi quando veio aí essa possibilidade de eu estar me candidatando. Certo. Né? Então, assim, ali começou a nossa história com Cristo, primeiro lá no Cabana, onde eu aceitei Jesus, e depois a nossa história na Igreja Batista Nova Jerusalém, desde os 12 anos, onde permanece eu, minha esposa, meus filhos e parte da minha família. A minha mãe depois ela voltou para a Assembleia, porque ela é mais, o estilo dela é mais de assembleiana, né? Ela tem mais aquela tradicional, isso, né? ela gosta mais, ela é mais tradicional, a palavra correta. E, né, ali também congrega outros irmãos meus, né, também juntamente conosco, que nós também conseguimos alcançar para Cristo, né? Minha família é uma família muito grande e graças a Deus, Deus tem nos conduzido aí no caminho do Senhor. Né? Maravilha, maravilha. Gilson, e essa veia política foi algo que você sempre se identificou, né? Ou foi algo que
apareceu depois de um certo momento? Como é que funciona? Desde que você era adolescente, jovem, você já tinha, por exemplo, essa facilidade, esse entendimento de que seria o seu campo de atuação? Então, na verdade, não. Eu, assim, quando mais novo, eu jamais imaginava um dia estar no meio político. O que eu sempre gostei foi de ajudar pessoas. Sim, sim. Né? Eu sempre gostei de ajudar porque eu também fui muito ajudado. Eu e minha família, nós fomos muito ajudados durante toda a vida. Não foi uma vida fácil, né? Minha mãe é mãe de 17 filhos e ela teve uma história de vida, ela tem uma história de vida muito complicada, Sim, de sim. muitas lutas. Então, minha mãe, vou falar até um pouquinho dela aqui, né, Sim, para sim, fica à vocês vontade. entenderem, né? Minha mãe, ela morava em Itabaiana e ela teve, na ocasião, no primeiro, com seu primeiro marido, ela teve 14 filhos. E esse marido dela era um marido muito violento. Ele bebia, ele tratava ela como se fosse um objeto. Sim, E lá em Itabaiana, quando ela estava ali, já tinha perdido ali três não, ela já tinha perdido ali 4 filhos, ela estava com 10 filhos na ocasião, os próprios vizinhos falaram com ela que ela tinha que pegar os filhos e sumir dali, ir embora, porque corria o risco do marido dela acabar matando ela no momento. Porque ele chegava, ela tem hoje, até hoje ela tem marca de facão nas mãos, sabe? Dele querer bater nela, ele batendo nela, tiro de cartucheira, ela já levou nos pés. Então, era uma pessoa muito violenta, então os próprios vizinhos aconselhou a pegar os filhos e ir embora. sim. E foi o que ela fez, né? Ela, apesar de não ter para onde ir, eles acordaram entre eles de ajudá-la a ir buscar um parentesco que ela tinha no Nanuque. Então, naquela época, ela pegou e um dia que ele saiu para ir para o bar à noite, ela deixou as roupas já dela e dos meninos já prontas. E aí vieram os vizinhos, pegaram ali ela juntamente com as crianças e foram para Nanuque, levar ela para Nanuque, onde ela tinha um parente ali. E depois disso, ela começou a trabalhar na feirinha que tinha lá dia de domingo. E certo dia ela viu de longe esse ex-marido dela aproximando, ela se escondeu. E depois ela foi saber, né, que ele estava ali procurando ela porque queria matá-la, porque ela tinha saído de casa com as crianças, Olha pra você com ver. os meninos. E aí foi onde ela pegou os meninos com a roupa do corpo e veio para Belo Horizonte. E chegando aqui na rodoviária em Belo Horizonte, ela se hospedou ali, entrou numa pensão. Lembro até hoje que eu cheguei a visitar esse senhor depois que eu nasci, né? Depois de anos que ela tinha vindo para cá. O nome dele era Seu Alberto. E o Seu Alberto ali na ocasião arrumou um cômodo para ela ficar com 10 crianças, né? Ele se compadeceu ali da situação e pediu para ela ir cuidando da cozinha, enquanto ele ia cuidando, dando alimento ali para os 10 filhos. Sim, E depois disso, ela conheceu uma pessoa que também se compadeceu com a situação dela e falou que tinha uma casa em Belo Horizonte e que na época de chuva inundava tudo. Aí que estava lá abandonada, mas se ela quisesse ficar lá, que poderia ficar. Ela foi, não, eu quero, e foi para lá com os 10 filhos. E nesse período, ela continuou trabalhando nessa pensão, e então foi onde ela conheceu o meu pai, que foi o segundo casamento dela. sim. Meu pai, ele era policial aposentado do Rio de Janeiro e estava passeando em Belo Horizonte, passou pela pensão, viu ela, apaixonou, né? Que minha mãe era uma índia, cabelo morena, magrinha, cabelo comprido, lisinho. Ele apaixonou, tanto que ele nunca tinha tido nenhum relacionamento.
E o primeiro relacionamento dele foi com a minha mãe com 10 filhos. Aí você pensa, que paixão foi essa, Não né? é? Esse amor foi de Deus. Então, assim, foi tudo, eu creio que foi tudo encaminhado por Deus Sim, para sim. cuidar da minha mãe junto com os meus irmãos e também uma história que hoje eu conto com muito orgulho em dizer que a minha mãe é uma mãe guerreira, porque depois disso ela veio a situação de que meu pai, né, eles começaram a se relacionar. Aí foi onde meu pai comprou um lote aqui no bairro Duque de Caxias, que é onde eu moro até hoje, e construiu. Isso foi em 76, mais ou menos, porque minha mãe mudou para cá em 77 e eu sou de 78. Então ela teve meu irmão em 77 e eu em 78. Sim. Então ela teve mais 3 filhos no segundo casamento. Então tinha 14 no primeiro, porém tinha perdido 4, veio com 10. E teve o segundo casamento com meu pai, que teve mais 3 filhos. Sim. Eu, o Roberto e a Ivone. Eu sou o penúltimo, eu sou o filho caçula dos homens. Então, foi quando nós viemos para Betim. Sim. Então, a casa da minha mãe, se eu não me engano, ela foi a 5ª casa no bairro Duque de Caxias. Sim. O resto era tudo mato. Nós fomos criados ali como se fosse uma roça. Sim. Lá hoje, onde é a Avenida Miosotis, que eu também sinto muito orgulho que, através do mandato, nós conseguimos finalizar essa avenida. Sim. Hoje eu falo que nessa Avenida Miosotis era os fundos da minha casa onde a gente plantava arroz. E eu era um dos espantalhos que ficava lá espantando os passarinhos da roça. Então a gente tem muita história. Então, assim, começou aí. Primeiro porque todo mundo que tá lá mais tempo no bairro Duque de Caxias conhece a história do Gilson, de onde que o Gilson veio, né? E voltando um pouquinho, meus irmãos, assim que eles que vieram para Belo Horizonte, os mais velhos, foi a época que eles estavam tinha acabado de inaugurar o SEASA. Sim. Né? O SEASA, e meus irmãos mais velhos começaram a ir para o SEASA para tentar buscar um trabalho ou conseguir alguma verdura para dentro de casa, né? Alimento. E ali começou a história de trabalho da minha família. Sim. Foi no SEASA. Sim. Então, eu com os meus 9 anos de idade, eu já acompanhava meus irmãos para trabalhar no SEASA. Nós saímos aqui, era 3 horas da manhã e ia para o SEASA. E aqui o nosso transporte que nós tínhamos na época era o trem de ferro ou era um ônibus que passava lá na BR, no bairro PTB. Então, assim, começou ali a nossa história porque nós ficamos muito conhecidos no bairro, porque todo mundo que chegava já conhecia a família do Gilson. Era uma família grande, né? E a gente já há muito tempo, muitos anos no bairro. E aí, depois disso, eu fiquei trabalhando dos 9 anos até os meus 21 anos no SEASA. Aí lá no SEASA nós fizemos de tudo, né? Nós fazíamos, carregava caminhão, carregava carrinho, tudo que você pensar, manobrista, dia de feira eu comecei, foi na feira, né? Dia de sábado lá com o carrinho, carregando verduras para as madames que iam fazer as compras. Sim. Enfim. Fiquei ali até os meus 21 anos. Sim. Foi quando eu recebi um convite da minha cunhada para fazer o curso de instrutor, né? E foi quando eu fiz o curso de instrutor e comecei a trabalhar como instrutor de autoescola. Depois disso, veio o fato da minha esposa, nós casamos, né? E nós tínhamos o primeiro filho, o Raul. Só que a médica falou que o Raul, que a esposa não podia mais engravidar. E a intenção nossa era de ter um segundo filho. Sim. Mas ela falou que não podia, porque a minha esposa tinha lúpus e corria o risco tanto ela quanto o meu filho, ou seja, tanto ela quanto a criança. Sim. Né? Então foi onde nós resolvemos abandonar o segundo plano, o projeto de ter um segundo filho. Sim. Só que aconteceu da esposa engravidar, né? Ela engravidou no momento ali que
ela estava trocando os medicamentos, engravidou, e quando nós fomos fazer o ultrassom, aí descobriu que ela estava grávida e, além disso, era de gêmeos. Era de gêmeos. Então aí a situação ficou complicada. Por quê? Primeiro, por conta dessa preocupação, né? Sim. No risco que tinha. E segundo, porque na mente, geralmente, do provedor é o quê? Nossa, Deus, já estou com um filho de 2 anos, vem mais 2, como que eu vou fazer? Eu tenho que me desdobrar, o que eu vou fazer? Tem que desembolar, né? E na época eu trabalhava na autoescola, inclusive a Autoescola Esperança, né? Do meu amigo Adriano. Pegando o gancho é nosso apoiador aqui, viu? Né? Já que você falou, eu vou pegar o gancho aqui e vou falar do nosso amigo Adriano da Autoescola, que é o nosso parceiro aqui do podcast Em Frente. Você tá precisando tirar a carteira de motorista, pode chegar ali no Dom Bosco, na Autoescola do Adriano, tá? Que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido por um profissional aí capacitado, que é o nosso amigo Adriano da Autoescola. Isso aí, esse conhece, tá? Eu comecei a trabalhar como instrutor 4 meses depois, eu já comecei a trabalhar junto com o Adriano. Minha história de autoescola, e ele conhece ela todinha, viu? Sim. Ele é um grande parceiro, um grande irmão, e ele acompanhou muito esse caso. Depois, tendo oportunidade, você pode conversar com ele sobre essa história. Nós já gravamos com ele. Pois é. Não, sobre essa história provavelmente não, mas o Adriano tem um podcast aqui que ele fala um pouco sobre a história dele e tudo mais. Pois é, mas na autoescola dele eu estava quando eu descobri que a esposa estava grávida de gêmeos. Sim. Que aí eu cheguei perto dele do finado, né, que também era sócio do Adriano, Kleber. Sim. E eu cheguei perto deles e falei com eles. Eu falei só, a esposa tá grávida de gêmeos, eu tenho que dar um jeito de melhorar minha renda, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, agrega um carro aí para mim, porque na época eu trabalhava de carteira assinada, né? Sim. Ganhava ali só por aulas. Agrega o carro aí para mim. Aí ele pegou e falou assim, eu vou conversar com o Kleber. Aí ele conversou com o Kleber, só que o Kleber, na ocasião, o Kleber falou assim, não tem como, porque nós temos vários instrutores e a gente não trabalha agregado. Aí eu falei, não tem problema, mas então, infelizmente, eu não vou poder ficar mais na autoescola, que eu tenho que dar um jeito de melhorar minha renda. Sim. Aí foi onde eu consegui uma autoescola que agregava o carro, e aí eu comprei um carro, agreguei o carro, e foi a divulgar o nome, né? Quem quisesse tirar carteira, procurar o Gilson da autoescola e tal, e foi onde eu consegui melhorar a renda. E também acabou que o meu nome ele foi muito pulverizado na cidade, divulgado na cidade, né, com essas propagandas todas. Então, acabou que o fato da esposa ter engravidado foi um start na minha vida, porque eu estava até então ali como instrutor. Eu até esqueci de falar, eu fiquei como instrutor mais ou menos na época, antes de eu montar a minha autoescola, eu fiquei uns 10 anos como instrutor lá na autoescola com o Adriano. Então, depois que eu agreguei o carro, aí veio a possibilidade de eu comprar minha própria autoescola. Eu comprei a autoescola, inclusive a primeira autoescola foi lá no bairro Jardim Teresópolis, na rua Duque de Caxias. E depois eu montei no bairro Duque de Caxias a autoescola também. Sim. E foi aí que meu nome, né, ficou muito conhecido. Juntou o fato de eu ser morador, né, desde quando eu nasci, morando ali no mesmo bairro, mesmo endereço, juntou o fato de eu congregar na Igreja Batista desde os 12 anos, onde todos os pastores já me conhecem a minha história, os irmãos. Juntou o fato também da autoescola, que meu nome também, como eu disse, né, ele ficou muito conhecido, porque tinha vezes que eu dava aula de 6 da manhã às 11 da noite. O Adriano é prova disso, ele vai falar com vocês que eu era um dos instrutores que mais dava aula na autoescola. Chegou uma época que o Kleber falou assim, não, você é o instrutor que mais dá aula na minha autoescola, é você. Por quê? Porque eu fiquei conhecido, as pessoas queriam tirar carteira comigo e tal, eu não tinha horário, eu tinha que jogar horário, né, inventar horário. Então, nós dávamos aula de 6 da manhã às 11 da noite, assim, direto. Então, tudo isso, as pessoas começaram a identificar, né, me conhecendo, os alunos, porque com aluno também você não fica ali só 10 minutos ou só um dia ou outro. São várias aulas. Sim. Então você acaba
conhecendo as pessoas te conhecendo. Então, por me conhecerem, eles viram aquela disponibilidade que a gente tinha, aquele gosto de querer ajudar as pessoas, e foi onde nós começamos a ter uma dificuldade na região de representatividade. E a própria comunidade começou a pedir para que eu colocasse o nome à disposição para representar o bairro. Sim, sim. Então, daí que surgiu ali aquela... né, aquele start. Isto. E eu peguei e falei assim, não, mas eu não tenho tino para isso e tal. Não tem, nós precisamos de alguém que a gente confie, alguém que tem um coração bom, que gosta de ajudar as pessoas, que a gente confie e que a gente tem certeza que vai fazer um bom trabalho. E, além disso, eu gosto muito de ouvir, de escutar as pessoas. Sim. Né? Eu falo que eu aprendi isso dando aula. Porque tanta gente que você vai conhecendo, que vai passando ali, que você vai acostumando. Cada pessoa tem o seu jeito. Sim, sim. Então você tem que ouvir as pessoas. Sim. Não é simplesmente chegar lá e querer. Você vai dar aula, você vai pegar e vai passar as mesmas coisas para a mesma pessoa automático. Não. Cada um tem um jeito. Então você tem que ter um jeito de transmitir aquela informação para pessoas, né, que de diferentes formas. Sim. Então, acabou que eu aprendi muito a escutar as pessoas e isso culminou, né, no fato da gente resolver aí colocar o nome à disposição. Mas antes disso, quando veio esses pedidos, as pessoas falando para a gente estar fazendo, colocando o nome à disposição, eu conversei primeiramente com a família aprovou, falou, não, nós estamos com você e é importante, né? Realmente você vai representar muito bem todos nós. E foi quando eu resolvi, então, colocar o nome à disposição, né? E tanto que foi algo que não foi o Gilson simplesmente querendo, que foi algo muito natural, que quando eu coloquei o nome a primeira vez, nós fomos disputar em um partido que na época era conhecido como Chapão, porque tinha muitos nomes bons, nomes que já tinham ido às urnas, né, com uma votação muito alta, inclusive o que foi eleito no meu partido na época, foi o mais votado da cidade. Sim. Né? Então, assim, prova de que a comunidade queria que realmente eu estivesse, que a primeira vez que eu fui às urnas eu fui eleito, ali com os meus 1.940 votos. Onde todo mundo achava que o Gilson ia ter 300, 400 votos, nós conseguimos emplacar ali na primeira vez. Então, por quê? Porque tinha pessoas realmente querendo, né? Sim. Então, aí, que te conheciam, né? Isso, comunidade, sim, né? E todos, então foi onde nós chegamos ali. Bacana, no primeiro demais. Mandato. Muito, né? Bacana. Gilson, como você falou no começo, você é um cristão, né? Cristão, ele tem valores muito bem definidos, né? Sim. E pautados por esse livro que está na sua mão aí, que, aliás, você tem 2 livros, mas por esse aí que é a palavra de Deus, sim, né? E a política, ela é algo que deve ser feito para todas as pessoas, né? Você não representa somente os cristãos, sim, né? Você tá lá na política e quer o bem de todo mundo, né? Seja ele cristão evangélico, cristão católico, seja ele de qualquer religião, credo, raça, cor que for. Uhum. Mas a minha pergunta é, como que você concilia os valores cristãos na hora da tomada de decisões, na hora que a política te coloca, por exemplo, numa situação complicada? Como que você concilia? Como que você age diante dessas situações no meio político? Então, primeiro, né, antes de eu ir para a política, eu sempre coloquei no meu coração que algo que eu não deixaria acontecer nunca era nada tirar de mim os meus valores. Sim. Valores cristãos, valores que a minha mãe me ensinou. Então eu sempre tive isso comigo, né, de me policiar nesse sentido. Porque a política tudo passa, mas a nossa perseverança ali, ela tem que permanecer até o fim, né? Então, nós que cremos, nós que conhecemos, e a gente sabe a importância que é ser um servo de Deus para que nós alcancemos aí, né, um dia
o que Deus tem preparado para nós, que é a salvação. Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Então, essa convicção de que nada nem ninguém iria me separar aí do amor que a gente tem pela obra, pela palavra, pelos nossos princípios. E isso fez com que me desse força, sim, todos os momentos, porque a política é um meio muito complicado realmente de você estar, né? Assim como tem diversas outras profissões que você entra e se você não tiver ali sua mente forjada, totalmente seu caráter forjado, você vai acabar se desviando dele. Sim. Então, na política ainda mais, né? Porque nós lidamos com todo tipo de situação, todo tipo de pessoa. Então, não é fácil, mas nós temos conseguido. E eu falo sempre que o nosso posicionamento, ele é o principal. Eu lembro que quando eu cheguei na Câmara, estava acontecendo uma reunião na sala, na sala lá que estava lá próxima, na sala lá na Câmara, e tinha um colega que ele estava contando um dinheiro, né? E ele contando esse dinheiro, eu passei perto dele, e ele pegou e brincou. O dinheiro não tinha nada a ver com nada errado, mas ele brincou. Ô Gil, só você não gosta, né? Deixa para quem gosta. Brincou desse jeito. Mas por quê? Porque ali eu já estava forjando, ele já me conhecia, eles sabiam do meu caráter. Então, ele já sabe que eu jamais me envolveria. Então, automaticamente, eles vão deixando você já de lado. Sim, sim. E é onde você, mais do que nunca, você tem que se posicionar. Eu sou cristão, sou evangélico, eu defendo isso, eu defendo esses princípios, e automaticamente essas pessoas elas já identificam você. Então elas acabam deixando você meio que de lado mesmo, e é necessário. E o que eu tenho feito é isso, é buscar primeiramente a Deus, porque quando você está na presença de Deus, quando você está ali todos os dias firmes na presença de Deus, você vai ter força de chegar no seu trabalho ou na hora de se posicionar, você posicionar com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê. Sim. Porque se você tiver uma vida regalada do lado de cá, você vai chegar lá, você vai se comprometer com coisas erradas. Sim. Então, aí a chave é você estar sempre firme na presença de Deus. Porque se você não tiver, nós somos falhos, nós somos carne. Então, na hora que você chegar lá, você vai ser, sim, levado... Ludibriado. Né? Exatamente. Então, esse é o principal foco, é você estar sempre na presença do Senhor, Sim. tá? E aí é o que nós temos feito, é sempre buscando continuar a nossa vida como cristão, como evangélico, junto com a família, buscando a Deus, e isso vai nos dar esse suporte. E aí, quando chega projetos de leis que vêm aí para poder, muitas das vezes, ser implantado coisas erradas, coisas que a gente reprova, a gente tem sim ali a capacidade de chegar e falar assim, não, eu não aprovo isso, não quero isso não é o que eu defendo, e a gente vota sim contra. Vota contra. Né? Nós tivemos um tempo, no mandato passado, que agora eu já estou no meu segundo mandato, mas no mandato passado nós tivemos lá um projeto lá para aprovação, né, de conselho LGBTIQIA+, e tinha que passar pela Câmara. E eu fui muito enfático e falei na época com o governo que eu não aprovaria e, pelo contrário, eu buscaria ali os votos para votar contra, Sim. porque eu sou contra essas ideologias, né? Então, eu votaria contra. E assim, outros projetos que chegam ali e que são contra os meus princípios, eu voto contra e sempre vou votar contra, serei sempre contra. Assim como eu também tenho projetos importantes que a gente leva, que é importante não só para os evangélicos, porque nós estamos falando que eu sou evangélico, sou cristão, mas eu estou defendendo aqui, são projetos que são bons, que eu entendo ser bom para a sociedade, para a comunidade como um todo, para a cidade, para os betinenses. Sim, sim. Então, assim, nós levamos muitos projetos aí, quem acompanha o nosso trabalho pode ver que nós temos vários projetos ali que são voltados para todos, e a gente leva e busca aprovação, porque nós entendemos que são projetos benéficos, projetos que vai trazer, né, aí benefícios, melhorias, e vai ser algo
né? É bom para todos. Mas quando é também projetos que a gente reprova, eu tenho sim ali esta tranquilidade de votar não e de também buscar ali os votos positivos para que a gente seja sucedido naquela empreitada nossa ali, né? Sim, sempre pautado pelas escrituras, né, Gilson? Exatamente, né? Eu falo que às vezes as pessoas falam se é de direita ou de esquerda. Se eu for olhar, eu sou de direita, Era a minha né? próxima pergunta. É, Eu ia te mas pode perguntar. fazer a pergunta. Eu ia te perguntar justamente isso. Essa questão de ideologia de direita e de esquerda, eu vou te confessar que eu mesmo aprendi há pouco tempo. Uhum. Tinha uma época que isso nem se definia muito bem. As pessoas nem sabiam muito bem o que significava esquerda, o que significava direita, né? E você tem essa veia conservadora, né? A gente Sim. vê, nítido, né? Em você essa veia conservadora. E eu queria perguntar justamente isso. Se você, ainda que seja de direita, ainda que tenha essa veia conservadora, como que você enxerga essa questão da esquerda e da direita? Você acha que existem coisas boas na ideologia de esquerda? Ou somente coisas boas na ideologia de direita? Como é que você vê isso? Ou como é que você vê isso no ambiente de igreja também? Então, primeiramente, quando se pergunta se é direita ou esquerda, eu sou direita, tá? Direita. E o fato de você ter falado aí que agora que começou as pessoas Entenderem melhor, né? melhor sobre direita e esquerda, é porque nós tivemos aí uma liderança, e tanto no nosso país, que foi o nosso presidente Bolsonaro, que trouxe à tona muito disso, né? Ele Sim. despertou isso na população brasileira, que isso é de extrema importância. Ele não despertou só isso na população brasileira, mas principalmente no meio evangélico, porque ele trouxe aquilo que estava escondido, que às vezes as pessoas não estava muito claro para as pessoas. Ele simplesmente abriu a visão das pessoas para entender isso. Sim. Né? Então, foi onde os evangélicos, os cristãos como um todo, eles começaram a ter realmente a visão de que a esquerda tem apoiado as coisas que vai contra os nossos princípios. Sim. Nós estamos falando, o conservadorismo mesmo, pátria, família, liberdade, tudo isso, se você for olhar, a esquerda mesmo, ela é contra. Sim. E aí eu não tô falando a esquerda, aqueles que defendem esse tipo de pauta, porque você tem pessoas, às vezes, está votando na esquerda, às vezes por falta do conhecimento. Porque quando você vai conhecer mais a fundo o que a esquerda realmente defende, são totalmente coisas equivocadas, coisas que vai totalmente contra os nossos princípios. Então, vai contra o meu princípio como conservador que eu sou. Vai contra o meu princípio como cristão que eu sou. Então, ou seja, eu sou totalmente contra. Então, Sim. se eu sou contra, eu sou de direita. Entendeu? Então, quando as pessoas perguntam, eu defendo e vou defender porque eu até gostaria de citar aqui uma frase que eu acho que é importante, né, passar aqui em cima desse assunto. Tempos difíceis criam capitalistas. Capitalistas criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam socialistas. Socialistas criam tempos difíceis. Então, hoje, quando se fala de capitalistas, capitalistas criam tempos fáceis. Então, no caso do socialismo, cria tempos difíceis, porque é a forma que eles lidam com a situação. Então, voltando aqui para o tema direita e esquerda. Eu sou de direita, inclusive agora eu vou para buscar a reeleição, eu estou indo pelo partido o qual eu sempre tive aí uma vontade de estar, que é o PL, né? E nós vamos, sim, continuar nessa luta, nessa batalha, porque nós entendemos que a direita realmente tem defendido os valores que eu defendo, que quem tem família defendem. Então, não sou contra, quero deixar muito claro aqui, quem é de esquerda tem ali seu posicionamento, eu respeito, né? Mas eu não concordo
com as pautas que eles defendem. Então, a pauta que eu defendo é de direita. E assim também como eu gostaria que todos respeitassem a pauta que eu defendo. Sim, Né? sim. Então, da mesma forma, eles também, a gente respeita. Eu não sou aquela pessoa que vou desrespeitar a pessoa por ela entender, né, que eu entendo equivocadamente. Eu acho que é isso que falta, na real, né, ô Gilson? É o respeito. Porque, principalmente quando o Bolsonaro trouxe essa questão, né, essa visibilidade para a direita, a gente teve muitas brigas na igreja. Sim, né? A igreja, foi um tempo em que a igreja mesmo se dividiu, né, por causa de ideologia. Sim. Né? E se houvesse isso que você falou, respeito, né? Eu também, me posicionando aqui, né, como você se posicionou, eu tenho os meus princípios e valores no conservadorismo também. Uhum. Mas, por exemplo, quando você pensa na ideologia de esquerda, você tem... e isso, na verdade, isso tem na direita também, mas eu vejo que tem um pouco mais forte na esquerda. Você tem, por exemplo, a questão social. Né? A questão social, quando eu digo projetos que visam o povo, você tem muito na esquerda também. Então, o que eu vejo é o seguinte, existem muitos princípios e valores que na esquerda eu discordo totalmente. Por isso que eu sou mais para a direita. Sim. Mas eu não vejo que ela é toda ruim. Uhum. Né? E por enxergar dessa maneira, é que eu penso que a gente deve respeitar a todos. Sim. Né? É fato, o respeito ele tem que ser mútuo e eu sempre falo e vou falar. Não, se a pessoa vier, quando a pessoa tenta trazer para mim, tentar convencer, ok, eu escuto, eu sou muito de escutar, Sim. mas eu também levo o meu posicionamento. Sim. Então, ou seja, aí é o respeito que a gente tem que ter, escutar Exatamente. As pessoas e as pessoas nos escutarem. Mas no final das contas, o convencimento, ele não chega no final mesmo, porque eu acho que eu penso assim, eu tenho assistido muitos vídeos, né, no meio político, e não só por causa que a gente ia gravar um podcast com você, né, quando a gente, né, definiu que ia gravar um podcast com você, eu dei uma intensificada nisso, mas eu sempre fui muito ligado, né, e hoje tem uma gama muito grande de youtubers, né, ou no TikTok também, e em todas as redes sociais de gente falando sobre esquerda e direita e nunca ninguém convence ninguém. Essa que é a verdade. Nunca ninguém convence ninguém. O cara que é de direita, o cara que tem a visão firmada na direita, ele nunca vai convencer ou se deixar ser convencido pelo cara de esquerda. Então precisa haver o respeito, e é isso que a gente prega aqui, né? É um princípio bíblico, né? E a gente quer deixar isso muito forte aqui no nosso podcast. E aí, quando a gente fala direita e esquerda, é claro que tem esses princípios, esses valores são essencial. Mas também a gente tem uma história. Na prática, a gente acaba conhecendo os frutos. E os frutos da esquerda têm sido realmente frutos ruins. Sim. Então, a gente tenta convencer as pessoas não se convencem. E aí a pessoa às vezes vai sentir na pele, vai pelos frutos. Algumas estão ainda se convencendo. Eu tenho escutado muito, tá? De muitas pessoas que aprovaram, que votaram no atual governo e que hoje fala que estão arrependidas. Sim. Porque nunca na história se evidenciou tanto a pauta da esquerda, ou seja, antes eles não tinham... Quando é que você ouviu falando um governo que chegava lá, não, eu sou comunista? No governo você não via, ninguém falava isso abertamente. Agora no governo atual, o pessoal chega, eu sou comunista, eu aprovo o comunismo, está muito escancarado. E assim outras pautas da esquerda que ficou muito aberto, ficou assim. Então automaticamente as pessoas assustaram. Opa, agora eles tá caindo a ficha deles em relação a realmente o que a esquerda sempre defendeu. Então, isso está fazendo muita gente refletir. Sim. Mas está sendo o quê? Na prática, ou seja, pelos frutos que a esquerda tem mostrado. Eu tenho visto isso também. Como eu te falei, eu dei uma intensificada para que eu pudesse conhecer mais sobre o meio político, e eu tenho visto muitas pessoas, os camaradas chegam e falam assim, você é de esquerda, você tem visto isso e isso, o atual governo prometeu isso e aquilo, e não está cumprindo, e as pessoas falam, não, eu votei, eu sou de esquerda, mas tenho visto que o atual governo prometeu isso e não está cumprindo.
Né? Então, de fato, isso que você falou procede. As pessoas têm percebido, né, que as pautas que o atual governo prometeu, ele não tem cumprido. E realmente a gente tem vivido um desgoverno muito grande, né? Não, você vê aí, ó, lá no início, você pegando ali o governo, quando o governo que se diz socialista, ele sai de sai de um outro governo, né, oposto, Sim. que era o governo do nosso presidente Bolsonaro, e você entra para um socialista que de cara o que ele faz? Ele cria vários outros ministérios, ou seja, ele de cara ali já está o quê? Tirando o que seria para o povo para colocar ali para aquela elite. Sim. Então, quando se cria ali vários ministérios, você está já trazendo um desgaste muito grande financeiramente para o país, porque é muito recurso que vai ali. Então você cria vários ministérios para atender o quê? Para atender a ala que apoiou politicamente. Então isso aí você está tirando de quem? Do mais pobre, daquele mais necessitado. Isso aqui depois vai chegar na ponta. Sim. Então se cria várias... A esposa lá do atual presidente mesmo, tudo de luxo, tudo que você pensar, eles fizeram de luxo para a esposa, para o presidente Lula. E depois encontraram os móveis, né? Não, se você for olhar, é absurdo, né? Os valores, sim, né? Os sim, valores sim. Que absurdo que eles têm gastado. E aí você fala que é um presidente, o discurso é o presidente da picanha e por aí vai. Então, assim, são só discursos. Então você vê que realmente foi ali somente para poder alcançar um objetivo. E automaticamente as pessoas começaram a ver que todas as promessas ali foram promessas só para alcançar esse objetivo e mais nada além disso, né? Então é importante, eu vejo que a sua posição ela é muito forte em relação a isso e isso nos ensina, né? Eu penso que a gente deve ser nós como cristãos devemos ser muito bem posicionados em relação ao meio político, né? E eu ia te perguntar justamente isso. Na verdade é histórico, Gilson. Quando você vê por exemplo, na história, sempre que a igreja ela se envolveu diretamente, sem princípios com a política, deu ruim. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, você vê ali nos evangelhos, né? A tradição, desde lá do Antigo Testamento, dizia que só deveria haver um sumo sacerdote, né? Então, aí quando começou-se o envolvimento da religião com a política romana, né, você teve ali mais de um sacerdote, quebrou a lei de Deus, né, da linhagem sacerdotal. Então assim, já começou tudo errado, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Como que você vê o envolvimento da igreja? Como deve ser, na sua visão, o envolvimento da igreja com a política, não só no sentido de que a igreja deve enviar pessoas para que, como você, né? É um cristão firmado com suas ideologias, com suas posições, mas como você vê o envolvimento das pessoas, dos irmãos na igreja com a questão política? Vou deixar aqui até, né, para todos que estão nos escutando que o cristão ele deve sim se envolver. Porque se isso não acontecer, primeiro, as eleições elas vêm, os nomes vão serem colocados ali para poder serem votados, aprovados, e se a igreja não fizer isso, ou seja, não apoiar ou até mesmo envolver mesmo, pessoas mesmo, nós temos que ser... eu sou evangélico, sou cristão, então se eu tenho essa vontade, ou se despertou em mim, né, eu vi que eu tenho essa vontade de estar ali no meio político, se posicione, coloque o nome à disposição, que é de extrema importância, porque se você não se posicionar, outros vão posicionar. Então, se você vê alguém, você vai ter que votar. Eu falo até na parte do voto, você vai ter que votar. Ou você vai votar em alguém que você defende os mesmos princípios, ou você vai votar em alguém que você não conhece ou que não defende os seus princípios. Os mesmos princípios. Né? Então, ou seja, você tem que fazer essa decisão. Então,
o posicionamento ele é de extrema importância, o cristão tem sim que se posicionar. Eu falo que muitas das vezes a maioria dos pastores eles ficam receosos em falar sobre isso. Eu sou oposto, pelo contrário, eu gostaria até que os pastores abrissem um pouco mais a visão em relação a isso. É claro, não você pode confundir as coisas. Você tem um momento ali da palavra, da pregação, é uma coisa, mas falar da política é importante, porque se você está falando da política, você está alertando, né, o membro, a ovelha, daquilo que é coerente, daquilo que é certo e daquilo que a Bíblia realmente defende. Sim. Então, assim, os pastores, os irmãos em Cristo, os evangélicos, os cristãos, tem que ter esse posicionamento, porque se não se posicionarem, nós vamos ter sempre governos ruins, governos que vai trazer aí um mal para a comunidade, um mal para a sociedade e automaticamente vai refletir dentro da nossa casa, nas nossas famílias, vai refletir na sociedade como um todo. Então, nós não podemos nos omitir disso, pelo contrário, nós temos que nos posicionar cada dia mais com sabedoria, sabendo que o inimigo ele é sagaz e às vezes ele vai querer usar isso para poder, muitas das vezes, te tirar do caminho, mas ao invés, você tem que se posicionar com sabedoria, com cautela e não, quando eu falo posicionar, não é brigar, Sim. Tá? Porque é diferente, é posicionar mesmo. Posicionar é dizer, os valores cristãos são esses. Sim. Os valores da palavra são esses. Qual candidato que vai defender esses valores? Uhum. Eu sempre digo, o nome do nosso podcast é Em Frente, e ele tem duplo sentido esse nome, porque é em frente de seguir em frente e em frente de enfrentar os falsos ensinamentos. Uhum. Né? Então, como que a gente enfrenta aqui os falsos ensinamentos? Mostrando os verdadeiros, né? Se posicionando através dos verdadeiros ensinamentos das Sagradas Escrituras. Né? E eu penso que é assim que o cristão deve se posicionar. Qual candidato que reflete não aquilo que eu quero para mim, a minha vontade, né? Porque a gente cai muito nessa. Sim. A gente cai muito nessa. Não, eu preciso disso. Eu quero isso para mim. Esse ou aquele benefício para mim. Mas eu penso que o cristão não deve... Eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso que o cristão não deve pensar dessa maneira. Qual o candidato que vai refletir os valores que eu acredito? Exatamente. E aí temos também que tomar muito cuidado com isso, irmão, porque é importante as pessoas, antes de decidirem, que temos muitos enganadores, conhecer a vida daquele candidato, daquela pessoa que você quer apoiar. Sim. Porque às vezes acontece muito do candidato ir para a presença de Deus, ou entrar para uma igreja, ou falar que é cristão, simplesmente no período onde vem as eleições, fala, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou católico, eu defendo essa pauta, para poder ter apoio, né, dessa ala, o apoio dos cristãos, daqueles que defendem, né, essas pautas. E aí, muitas das vezes, é só naquele período. Então, por isso é importante você conhecer um pouco a história do candidato, da pessoa que você quer apoiar, que quer estar lá. Então, as pessoas têm que abrir a visão, têm que aprender a gostar mais da política, de entender, de acompanhar, porque se você não acompanhar, outros irão acompanhar e eles vão decidir por você e depois você não pode reclamar que está faltando as coisas dentro de casa, que eles estão ensinando coisas eróticas lá na escola para os seus filhos, que tal lei foi aprovada, que fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, você não pode reclamar disso, porque na hora de posicionar você não se posicionou. E por que você não se posicionou? Porque você não procurou se informar da política, né, entender da política. Então, assim, é de extrema importância os evangélicos, os cristãos, eles se informarem e estar sim se posicionando, porque isso reflete diretamente. A política, ela está ligada, né, diretamente, sim, né, com o nosso tema aqui, né, Sim. que é política com o cristianismo. Então está ligado diretamente. Não tem as pessoas achar mais cristianismo e política, entendeu? E aquela ilusão também, né, Gils? Penso eu. As pessoas falam muito
a seguinte frase e a falam muitas vezes sem discernimento. Fala assim: não, mas eu acredito em Deus, eu não dependo da política. E isso, ao meu ver, é um engano. Ao meu ver, é um engano, porque a política, ela vai reger a nossa vida. Sim. As decisões políticas do nosso país, elas vão reger a nossa sociedade, elas vão reger a nossa vida. E tudo bem, nós acreditamos em Deus. Deus, ele é o soberano. Deus é que governa acima dos governantes. Uhum. Mas Deus, ele coloca nas nossas mãos essa incumbência. Nós temos essa incumbência de ter esse posicionamento, de levar a Cristo, né, inclusive no meio político. Sim. Então, se nós nos omitirmos, como você falou, eu penso que nós estamos desobedecendo a Deus. Isso. Eu vou até ler um versículo aqui da palavra de Deus. Se encontra em 1 Timóteo 2:1, do 1 ao 2:1-4. Fala assim: exorto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos governantes e todos os que estão em posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma e tranquila, em piedade e honestidade. Isto é bom e é agradável diante do nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas embaixo aqui fala: primeiramente, a Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades. Muitas vezes nos omitimos nesta tarefa. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, é dever e obrigação do cristão. Então, assim, nós sabemos que a própria palavra, ela nos ensina, né? Sim. Em vários pontos da Bíblia, nós tem ali a importância dos governantes. Sim, sim. Né? Aqui então, você tem uma orientação a Timóteo que nós, como cristãos, devemos orar, devemos buscar a Deus pela vida dos governantes para que se viva bem. Olha como é interessante o que o texto diz, né? Para que se viva bem. Então, ou seja, Deus, ele coloca o poder na mão do homem, né? Ele coloca a autoridade na mão do homem para que uma sociedade viva bem. Exatamente. Né? E é importante que nós nos posicionemos de maneira às Sagradas Escrituras, né? Porque é a lei de Deus para nós. Isso. Bom, Gilson, nós trouxemos aqui muitas coisas interessantes a respeito do posicionamento dos cristãos, né? Nós falamos a respeito do atual governo embasado no seu posicionamento político, né? E eu queria que você falasse a respeito de desafios que você teve, né? Para a gente partir para o final, né? Eu queria que você falasse a respeito de desafios que você teve no meio político, por ser cristão, que você contasse alguma história para nós aí de alguma situação que você teve que se desembolar, né? Por ser cristão, eu sou cristão no meio político e eu tive que ter esse tipo de posicionamento em alguma situação. Sim. Então, eu vou falar um bem recente agora, que foi o fato da parada LGBTQIA+, que ia acontecer na cidade de Betim. E o que eu fiz foi um projeto de lei onde obriga o Conselho Tutelar a participar desses eventos, entendendo que durante esses eventos os pais ali levam muitas crianças que ali vão para um ambiente onde se vê de tudo, né? E quando eu falei, primeiramente, que a intenção era de obrigar com que as crianças não participassem, é claro, a gente está indo ali contra uma lei, a gente não tem como fazer isso, não tem como impedir. Então eu criei pelo menos essa lei onde que o conselheiro tutelar participasse para que ele acompanhasse ali essas crianças, para que evite essas crianças estarem ali no local, no ambiente, onde elas vão ser ali atacadas, a sua mente vai ser atacada por coisas, né, que
quem já viu sabe o que acontece nesse meio, né? Nem vou falar que não. Então, assim, são muitos absurdos que acontecem nesse meio. Então, automaticamente, nós criamos. E quando eu criei isso, eu fui atacado realmente por essa ala que aprova, né? Que defende isso, dizendo que eu não deveria me posicionar dessa forma, que eu tenho que respeitar, porque se o pai está levando a criança, ele tem o direito, mas eu simplesmente falei, não, eu defendo que a criança, ela está ali, ela tem que ser protegida. Sim. E a proteção da criança, se estiver nas minhas mãos, eu vou fazer a minha parte como parlamentar, né? Então, essa foi uma das causas. Teve também uma outra situação que ocorreu, que eu fui atacado quando eu me posicionei, que eu estive ali no dia 8 de Brasília, né? Onde estava tendo a manifestação ali. Eu estive, sim, inclusive foi eu, mais 2 filhos meus, e ali eles me atacaram porque eu fiz um vídeo falando que estava no local, inclusive quando eu falo no local, era um local onde todo mundo poderia estar, sim. Não estava na baderna fazendo quebradeira, não estava fazendo isso, só que eu soltei o vídeo falando que estava ali, eu fui atacado. A esquerda pegou esse vídeo e falou que eu estava participando de quebradeira, e falaram que eu tinha locado ônibus para levar gente daqui para lá, para quebrar Brasília, colocaram eu como alguém que realmente estava patrocinando os eventos lá, entendeu? E colocaram eu como terrorista. Sim, e tudo já ficou esclarecido que não, né? Sim, claramente. Eu lembro que eu vi no outro dia, se eu não me engano, foi no Jornal da Record. No Jornal da Record, não, no Balanço Geral. Sim, saiu todos os jornais que você puder, que existe aí, saiu nessa Gilson da Autoescola, eu fiquei sabendo acho que foi pelo Balanço Geral, se eu não me engano. Não, eles colocaram... Primeiro eu vou explicar, minha esposa estava de férias, quer dizer, minha esposa não, meus filhos estavam de férias de escola, que é janeiro, minha esposa tinha passado por uma cirurgia, e eu estava de recesso. Janeiro, que é normalmente janeiro que a gente tira para viajar com as crianças. Sim. Porém, a esposa, por estar tinha feito uma cirurgia, ela não podia sair. Ela falou, amor, os meninos estão muito inquietos, daqui a pouco acaba as férias dele, pega aí, sai para algum lugar. O que nós fizemos? Falei assim, pode deixar que eu vou arrumar algum lugar para a gente ir. Lembrei que estava tendo as manifestações em Brasília. E aí eu tinha um colega que ele tinha um apartamento lá em Caldas Novas. Sim. Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou fazer uma turnê com os meninos, vou pegá-los, vou passar lá em Brasília, e de Brasília eu vou para esse apartamento. E aí falei, um ficou com ela e os outros 2 foram comigo, o Raul e o Heitor foram comigo. E nós fomos para lá se eu não me engano, na sexta para sábado, e ficamos no hotel. Ficamos lá de sexta para sábado lá o dia inteiro. E no domingo, na parte da manhã, nós fomos. Exatamente. Aí no domingo nós fomos lá na Praça dos Três Poderes. Chegando lá, tinha lá aquele monte de gente lá manifestando, né? Cada um ali com a sua manifestação, cada um sua reivindicação. E eu fui e fiz um vídeo. Naquele momento falei, hoje aqui em Brasília está eu, meu filho Raul, meu filho Heitor, às 14h30. Era 14h30. Só fiz o vídeo, assim. E peguei e joguei no Stories. Aí, beleza. Pouco tempo depois, veio o pessoal, desceu um pessoal que estava descendo, parece que lá do QG, só que veio mais um monte de gente misturada, assim, uma quantidade de gente absurda. E junto com essa turma que estava lá já, onde eu estava, e do jeito que eles vieram, eles já saíram puxando a grade para poder romper, para entrar para a parte que estava restrita. E aí foi onde eu peguei os meus meninos e afastei. Ou seja, eu estava com criança, não ia ficar naquele movimento, afastei. E afastei, na hora que eu vi que estava muito tumulto, eu peguei eles e fui pro hotel. Só que na hora que eu cheguei no hotel, meu WhatsApp já estava assim, explodindo de mensagens. Aí o pessoal, Gilson, tira essa postagem aí, porque o pessoal aqui tá batendo demais. Aí eu peguei e tirei.
E depois que começou a repercussão. Por quê? Eles começaram a pegar as imagens do pessoal já quebrando e começaram a colocar como se eu estivesse lá quebrando. Sim. Teve uma emissora aí, a Globo, que ela colocou a foto, printou a minha foto sozinha, e do outro lado eles colocaram o vídeo do pessoal lá dentro quebrando Quebrando o pau. dando a entender que o Gilson você era um tava lá. daqueles que estava quebrando. Olha pra você ver. Você entendeu? E foi assim que eles fizeram. E aí outros falando, vereador Gilson da Autoescola participa dos atos antidemocráticos em Brasília, vereador Gilson da Autoescola patrocina evento, ônibus para poder levar o pessoal, falando que eu tinha pago anúncio, que eu tinha ido junto com um monte de gente, sendo que eu fui com o carro próprio, fui com o meu carro próprio, com meus 2 filhos. E tudo isso eu tive como provar, primeiro, que eu fui com o meu carro, você passa nos pedágios, você tem lá os tickets. Eu tinha todos os tickets dos pedágios, o horário, entendeu? Certinho. Que eu chego, o horário que eu passei, né, todos os pontos. Depois, chegando no hotel, você tem um check-in, com quem você entrou no hotel. Tá lá eu, Gilson, Raul e Heitor. Eu tenho vídeos dentro do hotel lá com os meninos brincando. Tem vídeos, eu peguei até vídeo lá, filmagens do hotel, porque se caso precisasse comprovar, eu tinha o vídeo, você entendeu? E depois disso, quando começou a acontecer, que o pessoal falou, Gilson, o negócio tá pegando fogo aqui. Aí minha esposa ficou preocupada, eu tava para ir para Caldas Novas, eu peguei e resolvi, voltei. Só que eu voltei no outro dia seguinte, no domingo eu voltei. Ainda ferraram com na a sua segunda, viagem, quer né? dizer. Aí eu fiquei de domingo para segunda no hotel, e na segunda-feira eu peguei os meninos e vim embora, que ela tava chorando, preocupada, porque tava saindo de todas as mídias e tal. Voltei, mas aí não parou por aí não, porque eles entraram, a esquerda entrou com pedido de cassação na Câmara, né, para poder cassar meu mandato. E aí, graças a Deus e também os próprios colegas vereadores, entendendo que eu jamais faria qualquer tipo de coisa nesse sentido, de quebrar ou de até mesmo, nem entrei, quem dirá quebrar. Então eles sabiam que eu não seria possível, até porque eu também estava com meus filhos, eu iria para uma baderna sabendo que ia ter aquela confusão toda, eu ia pegar meus filhos para ir para lá jamais. Sim. Né? Mas assim, quiseram fazer esse alvoroço para poder mesmo me atrapalhar politicamente, né, colocando como se eu tivesse fosse um baderneiro, né, fosse um terrorista, como eles dizem aí, né? Mas assim, eu até brinquei, olha os terroristas que eu tava lá, gente. Aí eu mostrei meus meninos, esses aqui são os terroristas de Brasília. Então, assim, foi uma situação muito constrangedora, não foi fácil, foi assim, um peso que nós tivemos ali. Meus filhos ficaram muito, né, a família em si, né, ficou muito chateada com tudo que aconteceu, né, com a forma criminosa que eles fizeram para tentar denegrir a minha imagem. Mas, no entanto, eu tive lá na Câmara, né, quase que unanimamente, eles votaram contra esse pedido de cassação. Né, de cassação. Sim. E também no próprio Ministério Público, depois também que eles entraram com o pedido, indeferiu o pedido, porque não tinha prova nenhuma. Qual que é a prova? Eles apresentaram a prova para o Ministério Público, você vai lá no Ministério Público, o que eles apresentaram? A foto do Gilson com os filhos, ao videozinho que eu falei com vocês. Que você postou no Stories. Só aquilo ali era a prova que eles tinham para falar que eu tinha quebrado Brasília, que eu era um terrorista. Olha pra você ver. Você entendeu? E aí o próprio Ministério Público, ele deferiu, falou assim, sem nexo, né? Bom, Gilson, já dizia Jesus que ninguém atira pedra na árvore que não tem frutos, né? Verdade, é verdade. Então, assim, os nossos votos é para que você siga firme, mantendo seus princípios, né? Princípios e valores, e defenda de fato o evangelho no meio político, né? Sim. A gente precisa sim de pessoas que tenham esse culhão, que tenham esse gás todo, né, para defender a família, para defender os valores sim. que a gente acredita, né? E é importante eu dizer que o nosso podcast, eu acho que eu até cheguei a comentar isso com você, ele não se define de direita ou de esquerda. O nosso podcast ele se define como aquele que defende as escrituras. Então, se há algum valor de esquerda que vá contra as escrituras, nós somos contra. Se há algum valor de direita ou de esquerda que vá contra as escrituras, nós somos contra. Né? E eu acredito que da mesma maneira esse é o seu pensamento. Sim. Né? Então, Gilson, muito obrigado.
né? Muito obrigado pelo seu tempo precioso, né? O Gilson, quando chegou aqui, né? Ele já estava planejando o próximo evento, né? A vida tá corrida. A vida do homem público é corrida, né? Mas é isso. Eu quero até você me dar a liberdade Sim. de deixar um recado para todos vocês, né, que nos assistem, da questão do posicionamento. Não deixem de se posicionar. Sim, importante. Eu falo que enquanto eu não me posicionei, eu estava bem com todos, mas não estava bem comigo mesmo. Eu me sentia na obrigação, na necessidade, tinha algo faltando. Eu estava me sentindo um cristão morno, e a palavra de Deus mesmo fala que o morno ele vomita. E isso, graças a Deus, eu tirei de mim esse peso. Então, eu comecei a me posicionar. A partir do momento que eu comecei a me posicionar, vieram muitas retaliações, muita pedra, muita gente, né, querendo ver a caça mesmo. Mas isso comigo mesmo, a minha tranquilidade com Deus, isso é o que me motiva a cada dia mais a perseverar naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, né? E nada disso vai atrapalhar ou vai deixar com que eu me posicione. Pelo contrário, cada dia mais eu vou me posicionar porque eu creio que é o que Deus quer para a minha vida e quer também para a vida de vocês, para que nós possamos ter uma sociedade melhor para se viver. E nós, como cristãos, nós sabemos que o que nós temos que defender é a palavra de Deus. E isso aqui sempre nós iremos defender, independente daquilo, das retaliações, do que vier. Nós sempre estaremos defendendo, sim, os nossos princípios. Com certeza, Gilson. Muito obrigado. Meu amigo, você que nos acompanha, conheça a palavra de Deus, tenha os seus princípios muito bem definidos para que politicamente você possa se posicionar também. É isso aí. É isso aí? Eu preciso falar dos nossos amigos da Fixar Parafusos, né? Fixar Parafusos. Aqui na linha de trem do Alterosa, aqui em Betim, né? Você está precisando de parafusos, ferramentas, máquinas elétricas, ferramentas manuais. O pessoal da Fixar Parafusos está ali para bem te atender. Eu, inclusive. Tô por ali, só não tô à venda, mas tô por ali para te atender bem. E atende muito bem, tá? No sinal. O Gilson é o nosso cliente lá também. É isso aí. Então é só você chegar ali, tem um QR Code, né, dos nossos apoiadores aqui, Adriano da Autoescola, Fixar Parafusos e também os amigos da Brigada Betim. Tem um QR Code passando aí, tem o link na descrição aqui que você vai entrar em contato direto com esse pessoal aí, bacana que nos apoia aqui no Em Frente. Tá ok? Gilson, mais uma vez obrigado. Obrigado à esposa, os meninos que abriram mão aí da presença do Gilson para estar aqui conosco, nos abençoando com toda certeza. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Até a próxima, em nome de Jesus.